E hoje eu vou comentar um livro que eu li recentemente e como ele pode te ajudar a parar de travar na leitura e finalmente criar constância. Eu estou falando de O Poderoso Chefão, do autor Mário Puzo. Nada menos que esse daqui, tá? Muita gente possui ele em versão impressa. A minha é a versão Kindle. E eu vou comentar não só da história em si, mas sim da linguagem, do ritmo e da estrutura que faz esse livro prender. E que pode ser exatamente o que está faltando para destravar a sua leitura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Graciano Silva e ao longo desse vídeo você vai entender o que, na prática, faz um livro ser fácil ou difícil de ler, analisando a linguagem, o ritmo e a estrutura de O Poderoso Chefão. E mais do que isso, você vai conseguir identificar se esse tipo de leitura funciona para você e como usar esse padrão para escolher livros que realmente te prendam, em vez de começar animado e abandonar no meio da leitura. E esse é o tipo de livro que prende. A escrita é envolvente, quase que hipnotizante. Você começa a ler e quando percebe, já avançou várias páginas, sem sentir aquele cansaço mental que normalmente faz você parar. E isso acontece porque o autor sabe equilibrar muito bem o que está sendo contado com a forma como está sendo contado. Na obra, nós acompanhamos os acontecimentos da família Corleone, liderada por ninguém menos que Dom Vito Corleone, um homem extremamente estratégico, calmo, mesmo sob pressão e guiado por um forte senso de respeito e lealdade. Ele não age por impulso, ele observa, calcula e decide no momento certo, sempre colocando a família acima de tudo. Pessoas que enfrentam algum tipo de problema recorrem a Dom Vito em busca de ajuda. E ele ajuda, mas nunca de forma gratuita. Ao aceitar em resolver uma situação, ele deixa subentendido que, mais cedo ou mais tarde, aquele favor será cobrado. Um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim. Mas, até esse dia, aceite a justiça como um presente pelo casamento da minha filha. E dentro dessa lógica, quem se recusa a retribuir quando chega o momento, já sabe o risco que está correndo. Logo no início da história, acompanhamos o casamento de sua filha Connie Corleone. Um momento importante que serve para apresentar os principais personagens, seus filhos, Sonny, Fredo e Michael, sendo Michael o filho mais novo, além de Tom Hagen, seu conselheiro de confiança. Nesse ponto, Michael ainda se mantém distante dos negócios da família, tentando seguir um caminho diferente. Mas conforme os acontecimentos avançam, ele acaba sendo puxado para dentro desse mundo. E o mais interessante é que a história não se limita só aos acontecimentos principais. Esse é um livro que tem muito conteúdo, tanto conteúdo que facilmente poderia virar uma série de TV. E eu com certeza assistiria. Ao longo da leitura, você começa a entender as origens daquele universo, como as famílias se conectam e como o poder é estruturado e quais são as consequências de fazer parte dessa rede. O autor utiliza uma linguagem muito próxima da realidade dos personagens, com diálogos diretos que reforçam ainda mais a imersão. Tem momentos marcantes que mostram bem isso, como a famosa situação em que o Dom Vito interfere para ajudar o seu afilhado Johnny Fontane, um cantor famoso que quer trabalhar na indústria do cinema. Isso deixa claro como a influência, o poder e a negociação funcionam nesse contexto. E aqui entra um detalhe interessante, que muita gente passa despercebido. O próprio título da obra, aqui no Brasil, é O Poderoso Chefão. Mas na versão original o significado é o padrinho. E isso muda completamente a forma como você enxerga o personagem.
Porque o Dom Vito não é só um chefe de uma organização criminosa, ele é o padrinho, alguém que constrói relações baseadas em proximidade, confiança, lealdade, quase como laços familiares. E isso se conecta diretamente com o código de honra da família Corleone. Eles têm princípios muito claros. Eles não se envolvem com drogas. Eles rejeitam a prostituição e não toleram violência contra mulheres e muito menos crianças. E, dentro da lógica deles, a violação da lei não vem simplesmente por escolha, mas como uma resposta a um sistema que eles enxergam como corrupto e ineficiente. E vale um ponto importante: apesar de ter inspirações na realidade, tudo indica que a história não aconteceu exatamente dessa forma. Mesmo assim, a construção é tão bem feita que parece real o tempo todo. E agora falando da minha experiência, muita gente pode pensar que assistir ao filme é mais interessante do que ler o livro, mas comigo foi totalmente o contrário. Primeiro, eu comecei assistindo o filme, aí eu desanimei, não gostei. Um tempo depois, eu li, e só depois eu voltei a assistir novamente. No começo, o filme nem me prendeu tanto. Foi depois da primeira leitura, ou seja, depois que eu li o livro, que eu passei a enxergar melhor a história. E aí sim, eu comecei a gostar mais. Então fica a minha recomendação. Vale muito a pena dar uma oportunidade para essa obra, principalmente se você trava na leitura, porque aqui você tem uma linguagem acessível, uma história envolvente e um ritmo que te puxa para dentro. É o tipo de livro que facilita a leitura e que pode ser exatamente o que você precisa para começar a ler com mais consistência. Então, se você não leu essa obra, leia. Eu tenho certeza que você vai gostar. E agora eu quero saber de você. Você já tentou ler um livro e travou no meio do caminho? Ou esse ainda é um desafio para você? Comenta aqui embaixo, porque eu quero entender exatamente em que ponto da leitura você está. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos. E muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo. A gente se vê. Um abraço.